E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos então às nossas aulas de Direito Penal, tá? Deixa eu dar uma introduçãozinha rápida para você, o que é nossas aulas de Direito Penal e também de Processo Penal, tá? Aqui eu não vou falar para vocês, eu não vou dar aquela aula, né, para vocês da mesma forma que foi na faculdade, tá? Como que é na forma da faculdade? O professor, ele vem, coloca toda a teoria para vocês, ele coloca toda aquela romântica doutrinária, né? Aqui eu não vou fazer isso, eu não vou aprofundar nessa parte teórica. Aqui são aulas práticas e aulas rápidas, tá? E o objetivo dessas aulas é informar vocês de apenas algumas coisas. Por exemplo, a prática obviamente que eu vou falar o que é, né? Bem rápido, tá? Mas não vou entrar naquela parte teórica, tá? Aquelas divisões doutrinárias, tá? Isso não vou entrar. Mas eu vou explicar para vocês o que é, eu vou dar exemplos e vou dizer para vocês como o examinador cobraria na prova, tá? Ou como ele já cobrou na prova, tá bom? Então nessa aula aqui, né, nós vamos falar sobre aplicação da lei penal no tempo e no espaço, tá? Então eu trouxe aqui os principais assuntos da lei penal no tempo e no espaço para que você fique atento na prova, tá? Gente, se vocês pularam alguma aula da introdução, peço para vocês voltarem, tá? Por favor, não pule nenhuma aula, tá? Não pule nenhuma aula. E eu montei esse curso 100%, tá, gente? Eu sou 100% autor desse curso, ou seja, não teve outras pessoas me ajudando a montar o conteúdo desse curso. Então, tudo que foi montado, todas as aulas, tudo foi pensado de forma a se encaixar, tá? De forma contínua. Tem uma lógica em tudo que eu coloquei aqui nesse curso. Então, eu peço para você, por favor, não pule nenhuma aula, tá? Todas as aulas que eu coloquei aqui são extremamente importantes para a sua preparação para a segunda fase na OAB. Se você seguir isso aqui 100%, cara, sério, não tem como você não passar nessa prova, tá? Pode acontecer de você não passar? Pode, mas a chance é menor, tá bom? Não vou dizer aqui que é 100% de chance, porque eu estaria mentindo para você e também eu estaria sendo um demagogo, tá? Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar ao máximo que eu puder para que você vá bem nessa prova. Então, por favor, não pule aula, tá? Então, aqui nós vamos iniciar com a retroatividade da lei, tá? Retroatividade da lei. O que é retroatividade da lei? Mas imagina o seguinte, gente, retroatividade da lei é quando uma lei ela retroage a data do fato para beneficiar o réu. O que é isso? Imagine que o João ele cometeu um crime em 2010. Aí ele começou, a ação penal também se iniciou em 2010. Entrou 2011 e a ação penal correndo, e vem uma lei nova e revoga aquela lei em que o João cometeu. E ela vem e traz ali uma novatio legis in melius. O que é isso? Ela trouxe um benefício para o réu. Imagine que o primeiro crime, a pena era de reclusão de 10 anos de reclusão. E essa agora veio para 5 anos de reclusão. Qual que é a mais benéfica para o réu? Obviamente que é de 5 anos de reclusão. Então essa lei nova, ela retroage a data do fato, como se ela tivesse vigente desde 2010, entendeu? Ela começou a sua vigência em 2011, mas como ela é mais benéfica, ela volta lá na data do fato, 2010, para beneficiar o réu, tá? Isso que é retroatividade da lei. Como que o examinador vai cobrar essa retroatividade de você? Ele vai dar a data da promulgação da lei. Ele vai falar alguma promulgação da lei ali. Se ele quiser, se for mais benéfico, por exemplo, ele vai falar que em 2011 surgiu uma lei mais benéfica. Como assim? Ele não vai falar para você, em 2011 foi promulgado. Não. Ele vai falar assim, mesmo uma lei que promulgou, ou ele vai falar após a promulgação da lei e tal, ele vai dar esse tipo de coisa para você. Então fique esperto, se ele der data de promulgação de lei, fique esperto com retroatividade da lei ou ultratividade da lei, tá? É mais fácil ele cobrar ultratividade, que é o nosso próximo assunto. O que é ultratividade da lei? Mas imagina a mesma situação. Quando a lei é revogada, ela vai ter essa ultratividade dela até no momento da condenação. O que é isso? Imagina o seguinte, imagina a mesma situação da retroatividade. O João cometeu um crime lá em 2010, tá? E lá o crime era de 5 anos de reclusão, a pena do crime. Agora, em 2011, com a ação penal, vem uma lei nova e ela traz ali uma novatio melius in pejus, tá? O que é isso? Piorou para o réu. Como piorou a situação para o réu, aquela lei revogada que tinha pena de 5 anos, ela vai ter essa ultratividade porque era mais benéfica para o réu, entendeu? Então é como se ela tivesse vigente mesmo, ela foi revogada, né, pela lei nova, e a lei nova ela é mais maléfica para o réu, ou seja, ela é pior para o réu. Imagine que ela trouxe lá 10 anos de reclusão. Então o réu ele não pode
responder pela lei nova, ele vai responder pela lei antiga, ou seja, a lei antiga, que é mais benéfica, vai ter essa ultratividade, tá? É isso então que é ultratividade da lei e retroatividade da lei. Como que o examinador vai cobrar de você essa ultratividade? Ele vai dar o mesmo caso, ele vai dar data de promulgação, tá? Imagina o seguinte que o João, né, ele trouxe um enunciado falando que o João cometeu um crime que é reprimido com 5 anos de reclusão. Aí, no decorrer, né, da ação penal, vem uma nova lei, revoga essa lei antiga, que agora reprime de reclusão de 10 anos. Aí o juiz vai lá e sentencia com 10 anos em decorrência da lei nova. Qual que é a sua missão? É rebater isso em apelação. Você vai falar sobre a ultratividade da lei, tá? Mais benéfica para o réu. Beleza? Seguindo então, pessoal, nós temos também a figura do abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Aqui, ele nada mais é do que quando um delito é abolido, quando vem uma lei e prevê que aquela determinada conduta deixou de ser crime. Ou seja, imagine que aqui tem um crime de furar fila, aí vem uma lei nova e diz que agora furar fila não é mais crime. Então, todo mundo que cometeu o crime de furar fila, ele tem a sua extinção de punibilidade decretada e se tiver preso tem que ser solto, se estiver sofrendo ação penal tem que ser extinta a punibilidade, se tiver em fase de investigação tem que ser trancado o inquérito, tá? Então, abolitio criminis é quando uma lei ela não prevê mais aquele ato como crime. Como que o examinador vai cobrar de você? Promulgação da lei, ele vai dar data de promulgação de lei para você. Tá certo? Então esse que é o abolitio criminis, fica atento aí. Tranquilo? Seguindo então, gente, ó. Novatio legis incriminadora. Gente, eu sou terrível em latim, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, mas eu não sei falar latim, não. Eu sou da geração nova, não sou da geração de advogado antigo que sabe latim. Eu não sei latim, tá? A não ser a língua do cachorro. Aí eu sei latim na língua do cachorro. Mas latim aqui eu não sei. Então, novatio legis incriminadora, tá? Se eu estiver falando errado e você for um expert em latim, por favor, você me perdoa e foque no conteúdo que você vai passar na segunda fase da OAB, beleza? Então, ocorre quando a lei é editada e passa a prever como crime, tá? Quando uma lei é editada. Imagine o seguinte, furar a fila da mesma forma do abolitio criminis. Isso aqui é ao contrário do abolitio. Imagina que o abolitio criminis, enquanto vê uma lei prevendo aquela conduta, deixou de ser crime, aqui no novatio legis incriminadora, ele vem para prever que aquela determinada conduta passa a ser crime. Furar a fila. Imagina que furar a fila não é crime e tem lá os bonitão que adoram furar a fila. Aí vem uma nova lei que agora criminalizou furar fila. Então, furar fila passou a ser crime, tá? Isso que é novatio legis incriminadora. Como que o examinador vai cobrar isso de você? Ele vai dar data de promulgação da lei, tá? Imagine que você está lá pelo João, o João furou fila em novembro de 2010. Aí vem dezembro de 2010 a lei nova aqui, que agora preveu fila como crime, como ato criminoso. Então, o que acontece? Seu cliente é processado porque ele furou fila lá atrás. Então, isso na verdade não pode ocorrer. Você vai ter que argumentar aqui no tempo da lei, tá? Lei penal no tempo. Seguindo então, novatio legis impejus, tá? Que é o que eu falei anterior. Ocorre quando uma determinada lei é editada e agrava a pena ou retira benefícios previstos na lei anterior, tá? Novatio legis impejus, tá? Então imagine o seguinte, como que o examinador vai cobrar isso de você? Data de promulgação de lei, tá? Se ele agravou a pena ou se ele tirou benefícios, tá? Aqui não pode, essa nova lei, ela não pode atingir o seu cliente, tá? Se não for benéfico para ele. Tem que ocorrer a ultratividade da lei do tempo que ele cometeu o crime, tá? Novatio legis in mellis, é o que eu acabei de falar, é quando a lei é editada para melhor, tá? Bem assim mesmo, bem assim mesmo, tá? Eu vou evitar ao máximo falar o juridiquês. Vai ter hora que eu vou falar juridiquês, mas vai ter hora que eu vou tentar simplificar para você entender, tá? Novatio, por exemplo, que vocês são todos quase doutores, né? Eu não estou falando aqui para concurso público, né? Às vezes eu confundo um pouco, né? Às vezes, aqui é aluno de concurso público, você não pode falar juridiquês, você tem que falar uma linguagem mais tranquila para ele, porque às vezes vai prestar um concurso, tem que saber direito, às vezes estudou administração ou contabilidade, né? Mas enfim. Novatio legis in mellis, tá? Isso aqui é quando uma lei é editada e modifica de forma benéfica para o réu, tá? Então, como que você vai identificar uma novatio legis in mellis? Você vai utilizar isso como tese de defesa. Imagine o seguinte, imagine que o réu, o João, ele cometeu um crime lá em 2010, aí vem em 2011 uma lei melhor para ele, uma lei mais benéfica, ou seja, menos grave para ele. Então, a lei, quando ele cometeu o crime, a lei ela reprimia aquilo lá com 10 anos de reclusão.
Aí vem essa lei nova aqui, e agora ela prevê 5. Então, ocorreu uma novatio legis nimellis. Aí o juiz vai lá e condena em 10. Por quê? Porque ele vai falar que o Código Penal, ele adota a teoria da atividade e na data do fato ele cometeu o crime sobre a vigência da lei que previa como 10 anos lá. Aí o que você vai falar? Não, juiz, novatio legis nimellis, ó. A lei, ela tem que ocorrer a retroatividade dela. Então, você vai retroagir e vai na tese de defesa, na sua apelação, vai falar que, na verdade, deveria ter retroagido a lei e não havido a outra atividade da lei da lei pior, tá? Da lei mais maléfica para o réu. Da lei pior foi a pior, né? Mas eu quero que vocês entendam, tá? Se vocês entenderem isso, cara, tranquilo. Professor, eu não entendi muito bem e tal. Gente, leia o material. Leia o material. Quando nós entrarmos, eu acho que, se eu não me engano, tem um exercício que tem essa situação aqui. Vocês vão conseguir identificar essa situação. É bem legal, tá? Beleza. Gente, lei penal no tempo a respeito da aplicação da lei em crimes permanentes. Nos crimes permanentes, nos crimes continuados e nas leis temporárias e excepcionais, não há ultratividade e nem retroatividade da lei. O que isso quer dizer? O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele crime que ele se prolonga no tempo, ou seja, um sequestro. O sequestro está ocorrendo a todo tempo. Então imagine o seguinte, que o João ele sequestrou o Zé em novembro de 2010. Aí vem dezembro de 2010 e essa lei ela dava lá 5 anos de reclusão. Aí vem dezembro de 2010, o João ainda tem o Zé em sequestro e vem uma lei nova que piora para ele, ou seja, tem ali uma novatio legis impégios, tá? Que vem com 10 anos. Qual crime João vai, por qual das leis João vai responder? A lei vigente. Isso mesmo, a lei vigente. Qual que é a lei vigente? A lei de 10 anos, a nova lei, tá? Então, sempre em crimes permanentes, em crime continuado, em leis temporárias excepcionais, é a lei vigente a data do fato. Lei vigente a data do fato. No crime permanente, o fato está ocorrendo a todo tempo, tá? Então, mesmo que venha uma lei mais grave, que tem, né, que agrava a pena do réu, no crime permanente, ele vai responder pela lei mais grave, tá? Então, assim, ó, tenha isso na sua cabeça. Crimes permanentes, crime continuado e leis temporárias excepcionais é a lei vigente, a data do fato. Não importa se ele começou esse crime com uma lei mais benéfica e terminou o crime com a lei mais maléfica, tá? Vai ser sempre a lei vigente, tá? Então, de novo, vou ser repetitivo, se ele está lá com o Zé sequestrado e vem uma lei nova durante o sequestro que piora a pena, então ele vai responder pela pena pior, tá? Porque o crime permanente ele está ocorrendo a todo tempo, data do fato, tá? Da mesma forma que é o crime continuado. Por exemplo, ele fez vários furtos no dia 1, aí vem dia 2, aí ele faz vários furtos no dia 1, faz vários furtos no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Aí vem dia 4 e muda a lei. Vem uma novatio legis impégios. Ele vai responder pela lei pior porque ele está em continuidade delitiva, tá? Da mesma forma que a lei temporária excepcional. Vem a lei temporária e fala o seguinte, durante a pandemia, se você furtar, a pena é de 10 anos de reclusão. Se ele furtar durante a pandemia, então é 10 anos de reclusão. Não importa se a pandemia já passou e se a lei foi revogada, entendeu? Ele vai responder por isso. Mesma coisa a lei excepcional, tá? Combinações de lei. Gente, isso aqui é vedado. O que é combinação de lei? Imagine que o Zé, ele cometeu um crime lá em outubro de 2010. Eu vou falar da data, nós estamos em 14, hoje é 14 de 2 de 2022, tá? Então, imagine que em janeiro o Zé ele cometeu um crime. Lá em janeiro, enquanto o Zé ele estava quando ele cometeu o crime, imagine que essa lei ela previa 5 anos de detenção mais multa. 5 anos de detenção mais multa. Aí depois vem a lei 9 e coloca lá crime de reclusão, 5 anos de reclusão, mas tirou a multa. Ou seja, a reclusão ela é pior do que a detenção, porque a reclusão ele pode iniciar no fechado, correto? Mas qual que é essa combinação de lei? É pegar 5 anos de pegar a detenção e tirar a multa. Ou seja, ele responderia por 5 anos de detenção sem a multa.
Você está combinando as leis, entendeu? Você está combinando as leis, porque a lei nova veio e tirou a multa, mas colocou reclusão. Então o que você está fazendo? Não, pega a retirada da multa da lei nova e pega a detenção da lei antiga e combina. Isso não pode, tá? Então essas combinações de leis para beneficiar o réu é vedado pelo nosso código, beleza? Gente, tempo do crime. O que é tempo do crime? Tempo do crime, quando o examinador ele vem falar sobre tempo do crime, nós estamos falando em data, ou seja, data. Quando que foi cometido esse crime? Foi cometido no dia 2 de janeiro, numa quarta-feira. Então, 2 de janeiro, uma quarta-feira, é o tempo do crime. E tem o lugar do crime. Então, você não pode confundir tempo do crime com lugar do crime, tá? O que é o lugar do crime? Porque o lugar do crime, ele pode ser, ele é para definir competência. Enquanto que tempo do crime, ele é para definir lei, tá? Ele é para definir, ali é marca inicial da prescrição, tá? Ali é para você ver qual lei será aplicada ao presente caso, tá? Quando nós falamos em tempo do crime, nós estamos falando então em data. Agora, lugar do crime, nós estamos falando em território, cidade, tá? Ali serve só para definir a competência, tá? Então, tempo do crime, marca inicial da prescrição e para definir a qual lei será aplicada ao caso, tá? E quando nós falamos em lugar do crime, nós estamos falando em território, para definir competência, beleza? Então, tempo do crime, o Código Penal, ele adota a teoria da atividade, ou seja, que considera praticado o crime no momento do ato executório, não importando o tempo do resultado. Imagina o seguinte, o Zé atirou no João na cidade A, mas aí eles percorreram até a cidade B e João foi morrer na cidade B. Tá? Então, o Zé ele pode ser tanto a ação. Então, o tempo do crime ocorreu lá na cidade A, porque foi lá que o Zé iniciou a execução, o João, né, iniciou a execução para matar o Zé. Tá certo? Então, é isso que é o tempo do crime. O que é importante no tempo do crime aqui? Ele vai dar a data para você, que é a data do fato. Geralmente ele vai dar a data do fato. Geralmente ele coloca, por exemplo, João, 22 anos, no dia 3/2/2021, disparou com arma de fogo contra João com a intenção de matar. Então essa data que ele deu é a data do tempo do crime. Isso daqui é importantíssimo para você. Marco inicial da prescrição, tá? Seguindo aqui, gente, conflito aparente de normas. O que é esse conflito aparente de normas? Gente, isso aqui é uma coisa muito difícil, tá? Se o examinador cobrar isso de você, torça para o examinador não cobrar isso aqui de você. Conflito aparente de normas. O que é conflito aparente de normas? É aquele conflito aparente, mas na verdade não há conflito. O que isso quer dizer, Rafa? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Imagina o seguinte, imagina que o João, ele quer matar o Zé. Aí para matar o Zé, ele utiliza o meio da tortura, entendeu? O meio da tortura. O Código Penal, ele lá no artigo 121, ele fala que homicídio mediante tortura é homicídio qualificado. É lá do inciso 2º, é do parágrafo, né? 2º inciso 3º do Código Penal. Só que tem a lei de tortura que fala que se o cara ele vier a falecer em decorrência da tortura, tem uma pena lá também. Entendeu? Então qual que é? Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que o João foi morto e ele foi morto através da tortura. Qual lei que vai se aplicar? A lei da tortura ou o Código Penal? Você percebeu que o conflito é um aparente? Qual que eu vou utilizar? Por quê? Porque o João morreu torturado. E o 21, parágrafo 2º, ele reprime como se a pessoa morrer mediante tortura, ele é homicídio qualificado. Só que tem a lei de tortura que também fala que se ele for torturado e morrer, também é uma qualificadora, quer dizer, uma causa de aumento de pena dentro dessa lei de tortura. Então, qual o dispositivo você vai utilizar? Vai depender da intenção do sujeito. O que é a intenção do sujeito? O final, tá? O resultado final que ele queria. Imagine que o João queria matar o Zé. E ele utilizou o meio da tortura para isso. Então, na verdade, ele está em homicídio qualificado pelo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Agora, imagine que ele queria uma informação do Zé e ele torturou o Zé para conseguir essa informação. Em decorrência da tortura, do ferimento, o Zé vem a morrer. Então, a intenção de João era apenas torturar Zé, mas Zé morreu. Então, na verdade, você vai aplicar a lei de tortura. Você percebeu que o conflito é aparente? Entendeu? Então, busca a intenção do sujeito, tá? Quer ver um outro conflito aparente de norma? O homicídio com a lesão corporal seguida de morte. Imagina que o sujeito vai lá e dá um monte de pancada o João, né? Dá um monte de pancada, um monte de paulada no Zé e o Zé morre. Qual que você vai aplicar? Você vai aplicar o homicídio ou você vai aplicar a lesão corporal seguida de morte?
Depende da intenção do João. Se João utilizou as lesões corporais como meio para matar o Zé, se a intenção inicial dele era matar o Zé, então ele vai responder por homicídio. Agora, se ele apenas queria lesionar o Zé, mas o Zé morreu em decorrência dessas lesões, na verdade você está então com lesão corporal seguida de morte, tá? Então é isso que é conflito aparente de normas. Fica muito atento a isso aqui. O examinador, ele vai, se ele for cobrar conflito aparente de normas, se ele for cobrar ali uma desclassificação, por exemplo, se você precisar desclassificar um homicídio por uma lesão corporal seguida de morte, ele vai falar que ele não tinha intenção. Ele vai falar que o João não tinha intenção de matar, ele só queria lesionar, mas Zé morreu. Então você precisa desclassificar isso. Entendeu? Fique muito atento a esse conflito aparente de normas. Tranquilo, pessoal? Ainda dentro da aplicação da lei penal no tempo, nós temos aqui alguns princípios importantíssimos que vocês precisam ficar atentos. O primeiro é o da especialidade. O que é esse princípio da especialidade? Tá? Ó, por exemplo, existem dois tipos de norma penal, a geral e a especial, correto? Sempre o princípio da especialidade quer dizer que sempre o crime especial ele vai prevalecer sobre a geral, tá? Exemplo aqui de norma geral, ó, matar alguém, lá do caput, 121. Exemplo de norma especial, matar alguém com emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, tá? Então sempre uma lei especial ela vai prevalecer uma norma geral, tá? Sempre quando tiver especialidade. Quando que vai ter especialidade? De duas formas, ou quando o próprio artigo, como o próprio tipo penal, ele traz aquilo como qualificadora, por exemplo, matou alguém, matou, então ele preencheu lá o caput. Ah, ele utilizou veneno para matar, opa, então lei especial. Então ele vai responder pelo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, tá? Por que o 121, parágrafo 2º é especial e o 121 é geral, sendo que eles são o mesmo tipo penal, ou seja, estão lá no mesmo tipo penal? Porque a qualificadora, gente, ela tem uma pena própria. Ela tem uma pena própria. Enquanto que aqui, por exemplo, o crime normal, vamos supor que ele prevê de 1 a 4, e a qualificadora de 4 a 8, entendeu? Quando é qualificado, então ele tem a sua pena própria. Então é como se fosse um tipo legal, entendeu? É como se fosse um tipo legal. Mas na verdade é uma norma especial dentro da própria norma geral, tá? Então aqui é como se fosse um conflito das normas. Por exemplo, que ele matou, tá? Você vai utilizar o quê? Você vai utilizar 121 ou você vai utilizar uma das hipóteses do 121? Depende. Se ele, por exemplo, se ele utilizou veneno, então vai lá no inciso 3º, entendeu? Se ele usou na tortura, então lá no inciso 2º, entendeu? Aí é isso que é a especial. Norma geral, norma especial. Outra forma de especial é quando vem uma legislação especial prevendo aquilo como crime. A única coisa que você precisa ficar atento com o conflito aparente de normas, tá? Que é no caso da tortura lá. A tortura tem a sua legislação especial, tá? Tortura, aí tem lá a qualificadora, né? Se a vítima vem a falecer. Agora, no 121 tem lá também que se você se o sujeito utiliza o meio da tortura com a intenção de matar, então ele vai responder pelo Código Penal, não pela lei especial. Só que aí é o conflito aparente de normas, aí é a intenção, aí é a conduta, tá? Vai depender da conduta. Agora, no princípio da especialidade, sempre vai ser a norma especial. Como que o examinador vai cobrar isso aqui de você? Cara, para ser bem sincero, o examinador nunca cobrou princípio da especialidade na peça, tá? E nem questões, mas isso aqui pode ser importante, pode ser que ele cobre, né? Então eu resolvi trazer porque são princípios importantes, tá bom? Seguindo aqui então, pessoal, nós temos o princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade? É sempre que um crime comum, um crime assim, autônomo, ele é subsidiário de um crime, de um outro crime, ou seja, um crime mais grave. Por exemplo, aqui, ó, omissão de socorro. Eu deixei 3 exemplos para vocês entenderem aqui, ó. Omissão de socorro, ele é um crime autônomo, certo? Ele é um crime autônomo. Que também figura causa de aumento de pena do homicídio culposo. 121, parágrafo 3º e 4º no Código Penal. Ou seja, se ele comete um homicídio culposo e também dá omissão de socorro, ele não vai responder, por exemplo, aqui, por concurso de crime. Entendeu? Ele não vai responder por concurso de crime. Ele vai responder simplesmente pela causa de aumento de pena. Tá? Ele não responderia em concurso. É isso que quer dizer. Porque a omissão de socorro, ela é um crime autônomo, mas ela é uma lei mais branda. Ela não tem uma pena tão grave. Agora, aqui no 121, parágrafo 3º, já tem uma pena mais grave. Ou seja, tem um aumento de pena. Né? Então perceba que a omissão de socorro, ela é crime. Ao mesmo tempo que ela é um crime autônomo, ela também é subsidiária do 121, porque lá no parágrafo 3º e 4º
tem uma causa de aumento de pena para ele. Da mesma forma, é o crime de ameaça, lá do 147. Ele é um crime autônomo, mas também figura como meio de crime de constrangimento legal, lá do artigo 146. Então, ele não vai responder, por exemplo, aquele constrangimento legal mediante ameaça, ele não vai responder por concurso de crime. Pelo princípio da subsidiariedade, ele vai somente responder pelo crime de constrangimento legal. Tranquilo, gente? Seguindo, então, temos também o princípio da consulção, que também é conhecido como a absorção. O que isso quer dizer, gente? Ocorre quando um crime menor é cometido como meio de execução para um crime maior. Exemplo aqui, ó. Crime de homicídio com emprego de arma de fogo. Nesse caso, o crime de porte ilegal de arma de fogo será absorvido pelo crime de homicídio. Ou seja, porque a arma ela foi como um meio de execução para o roubo, tá? Outro exemplo para ficar mais fácil, furto de carro. O cara vai lá para furtar o carro, ele quebra o vidro do carro e furta o carro, ou furta algum bem que está lá dentro do carro. Então ele cometeu um crime de dano para cometer o crime de furto. Então, na verdade, ele não vai, por exemplo, responder por concurso material, ou seja, ele não vai responder por concurso de crimes, porque, na verdade, aquilo utilizou o dano como meio executório do furto. Então, ele utilizou um crime menor para cometer um crime maior, tá? Isso quer dizer o princípio da consulção, quando ele utiliza um crime como meio executório para outro, tá? Para alcançar outro crime. Como que o examinador vai cobrar o princípio da consulção para você? O Ministério Público vai entrar ali, vai imputar ele a 2 crimes, vai colocar concurso de crimes para ele ali. Aí você vai utilizar o princípio da consulção e vai falar que, na verdade, ele não pode responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, por exemplo, porque foi utilizado como meio executório, né, para o homicídio. Então, pelo princípio da consulção, fica afastado o crime de porte ilegal de arma de fogo. Tranquilo? E temos também, pessoal, o princípio da alternatividade. O que é esse princípio da alternatividade? É quando uma legislação, é quando ali uma tipificação, ela prevê várias condutas, ou seja, vários tipos penais dentro do mesmo artigo. Exemplo, tráfico. Tráfico. Lá no artigo 3º, artigo 33 da Lei de Toques, ó, expor à venda, ter em depósito, etc. Tá? Lá no artigo 33. Então, imagina o seguinte, que o policial, ele pega lá o menino traficando, e o menino, ele tá expondo à venda, ele tá vendendo droga, aí lá na casa dele ele tem depósito, aí tem um monte de coisa lá, tá? Ele não vai responder ao crime de tráfico em concurso material, ou seja, vários tráficos, tá? Por quê? Porque ele expôs à venda, então configurou um tipo penal. Ele também tinha em depósito, configurou outro tipo penal. Não é assim. Então, pelo princípio da alternatividade, mesmo que ele tenha cometido todos os tipos penais previstos aqui no artigo, ele vai responder por um único crime, tá? Uma única vez, tá bom? Então, esse é o princípio da alternatividade. Como que o examinador vai cobrar isso de você? Ele vai colocar que o menino foi pego com tráfico e que o Ministério Público imputou ele a vários crimes, porque ele estava expondo à venda, ele tinha depósito, tá? Então, você precisa afastar, na verdade, esse concurso de crime pelo princípio da alternatividade. O Ministério já cobrou, o examinador já cobrou isso na prova? Já, mas não pelo princípio da alternatividade, tá? Ele cobrou por outras coisas, então ele pode ser que ele cobre o princípio da alternatividade. O princípio da consulção, já, bastante, tá? Aqui, dentre todos aqui, o da consulção foi o único cobrado, tá? Foi o único cobrado e bastante vezes, tá? Então fique muito atento ao crime da consulção, tá? Então finalizamos, pessoal, a aplicação da lei penal no tempo. Lei penal no tempo, lembra? Lembre-se bem, lei penal no tempo está relacionada à data do fato. Agora a gente entra na lei penal quanto ao lugar da infração, ou seja, lei penal no espaço. Então, enquanto você, na lei penal no tempo, você fica com data na cabeça, quando fala lugar de infração, você fala território, e ele está utilizando isso daqui para definir competência. Competência, tá? Competência. E qual que é o princípio que o Código Penal utiliza para o lugar do crime? Teoria mista. Ou seja, também conhecido como ubiquidade. O que isso quer dizer, gente? Que pode considerar praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Tá? É o que o Código Penal ele adota. O que isso quer dizer? Imagine que o Zé ele inicia a execução na cidade A, vai até a cidade B e ele consegue finalizar na cidade C. Então, qualquer uma dessas 3 cidades é competente para julgar o crime de homicídio, tá?
Outro exemplo, imagine que o Zé atira no João na cidade A, mas o João percorre ferido até a cidade B e falece na cidade B. As duas cidades vão ser competentes, tá? Para julgar o João. Para jogar o João. Gente do céu, eu sou ruim para memória. Eu estou dando exemplo para vocês, eu falo do Zé tentando matar o João, depois o João tentando matar o Zé, no mesmo exemplo. Mas vocês entenderam, né? Então, sempre quando nós estamos falando em aplicação da lei penal no espaço, é lugar do crime. No tempo, é data, tá? É a data. Então, enquanto na aplicação da lei penal, no tempo, ela é utilizada apenas para a marca inicial da prescrição e também para você saber qual legislação será aplicada, aqui no espaço nós estamos falando em competência, tá? Então, fique atento a isso. Isso aqui é bem simples, é só isso mesmo que eu preciso que vocês saibam sobre a aplicação da lei no espaço. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de aplicação da lei no tempo e no espaço, tá? Isso aqui já é mais que suficiente para você resolver qualquer questão de prova e também, né, tanto na peça quanto nas questões, tá? Basicamente, você vai precisar fazer uma leitura ali básica do Código Penal e você já consegue identificar esses tipos de esses dispositivos aqui. Só que você vai precisar lembrar, né, gente? Porque para outra atividade na lei, não tem na lei, não está escrito que a lei vai que tem essa outra atividade. A mesma coisa a retroatividade. Beleza, gente? Tranquilo? Então você vai precisar ficar esperto com isso aqui, tá? Vocês vão ler, eu tenho um materialzinho aí, vocês vão precisar ler esse material depois, tá? Esse aqui é um resumão que eu trouxe só para gravar essas aulas, tá? Isso aqui no seu material, tá? No seu PDF tá mais completo. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que essa aula tenha esclarecido para vocês esses pontos controversos, tá? Gente, faz o seguinte, anotem, tá? Pega aí um caderno de anotações e anotem essas aulas, vai anotando essas dicas que eu dou para vocês. Fazem um resuminho, por exemplo, retroatividade da lei. O que é retroatividade da lei? Depois, como o examinador cobra na prova, tá? Porque eu dou isso para você. E isso aqui só está em aula, né? Isso aqui só está em aula no vídeo, não tem escrito aqui no material seu, tá? Depois a gente vai praticar isso lá nas aulas práticas. Nós vamos praticar bastante isso, tá? Mas faça essa anotação, porque se você escreve, se você tem esse hábito de escrever, cara, é surreal como que você melhora. É surreal o crescimento que você tem dentro da matéria, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima, que vai ser, se eu não me engano, deixa eu verificar, teoria geral do crime, né? Tem mais 3 aulas aí sobre teoria geral do crime, são aulas importantíssimas também, tá? Então é isso, até a nossa próxima aula, um grande abraço e anote aí essas informações importantes. Fui.